Muito bom dia, queridos amigos, ouvintes da Mundial. Estamos aqui no nosso programa Homeopatia ao vivo, com vocês aqui na Rádio Mundial. Como sempre, eu sou a doutora Ana Clélia, estou sempre aqui nas terças-feiras às 8 da manhã, batendo aquele papo gostoso com vocês, tentando esclarecer as dúvidas dos ouvintes. E nessa primeira metade do programa de hoje eu vou falar sobre o coração, né? Então, eu recebi alguns pedidos do Facebook, 2 pessoas pedindo para falar sobre as doenças do coração, sobre acidente vascular cerebral, sobre infarto, insuficiência cardíaca. Mas como vocês sabem, eu sou médica homeopata e pratico a medicina chinesa, então não vou falar só da medicina, da parte técnica da medicina, porque muitos de vocês já sabem que o coração, quando ele sofre uma obstrução das coronárias, o indivíduo tem um infarto. Mas eu vou falar muito da parte energética do coração, vou dar um pouco mais de sentido ao coração sobre o ponto de vista emocional, sobre o ponto de vista energético, sobre o ponto de vista espiritual. Os chineses, eles chamam o coração do grande imperador. Então, o coração, na medicina ocidental, nós sabemos que o coração tem diversas funções, mas uma das grandes funções é transportar o sangue nos vasos. Então, o impulso da bomba do coração ejeta o sangue pelo corpo. Então, o transporte do sangue leva a uma distribuição de calor pelo corpo, distribuição de oxigênio pelo corpo, e esse sangue que é impulsionado pelo corpo, que sai pela artéria aorta e que vai se distribuindo por vasos cada vez menores pelo corpo, chegam aquelas pequenas arteríolas, pequenos capilares aonde nas extremidades, nos tecidos, aonde naquele nível é trocado o oxigênio e retirado o gás carbônico de volta pelo sistema venoso até o lado direito do coração, o átrio direito. Então, nesse transporte de sangue que o coração impulsiona, você tem ali transporte de nutrientes, transporte e distribuição dos hormônios do corpo. Então, toda a parte circulatória que carrega as enzimas, que carrega nutrientes, que carrega oxigênio, que recolhe gás carbônico, que transporta os hormônios e tudo mais, e tudo isso tem a ver com o imperador, que é o coração. Então, mais ou menos, de uma forma muito simples, nós estamos falando sobre a parte do que a medicina ocidental, graças a Deus, evoluiu tanto e nós já sabemos hoje o perfeito funcionamento do coração. Mas como a medicina é só descobertas e nós não podemos dizer que tudo sabemos, a medicina evolui e hoje nós sabemos que existe um hormônio, sabia? Talvez poucas pessoas saibam que o coração produz hormônio. Então, nós temos aí a parte endócrina do coração, recentemente descoberta. Exatamente no músculo do átrio direito do coração é produzido um pequeno hormônio, um peptídeo, uma pequena proteína chamado natriurético atrial. E ele tem uma função de controlar a diurese, tem uma função vasodilatadora e aumento do débito cardíaco. Então, os cientistas hoje procuram, através dessa secreção hormonal no átrio direito, estudos que possam ajudar a transformar esse hormônio em comprimidos, em medicamentos que possam melhorar a insuficiência cardíaca e a hipertensão arterial. Então, a dificuldade de transformar esse hormônio em medicamento ou um similar a esse hormônio em medicamento é que ele tem uma ação muito fugaz, muito rápida, muito suave,
né? E ele inativa na via oral. No contato com as enzimas da boca, da pitialina que existe na boca, esse hormônio cardíaco, né, formado no coração e que estão tentando fazer com que ele se torne um medicamento, ele é inutilizado. Então, as pesquisas continuam. Recentemente também se descobriu que os ventrículos produzem também uma outra espécie de hormônio que seria muito importante para dissolver a aterosclerose das artérias do corpo todo, né? Então, é como se fosse estentes naturais, né? Nós sabemos que o hormônio, o coração, ele tem uma parte também imunológica, né? Então, ele tem, muitas vezes, doenças autoimunes que acometem o coração. E muito mais raramente, isso eu vi apenas um caso no consultório, em 33 anos de medicina, um caso de sarcoma do coração, câncer de coração. Talvez vocês nunca tenham escutado, isso é raríssimo, raríssimo, mas é um câncer que acomete um músculo do coração. Então, o tratamento realmente não existe, né? Porque você não consegue remover o tumor, porque você vai remover o coração, parte do coração, é inviável para a vida. Você não pode fazer quimioterapia, porque também vai destruir o músculo do coração, e você também não pode fazer radioterapia. Então, é um caso raríssimo, mas existente. São documentados na literatura pouquíssimos casos no mundo, porém, existe e eu já vi um caso. Então, o coração é uma bomba, né? Essa bomba é a bomba do imperador, é o presidente da república. Então, existe todo um ministério, que são os outros órgãos que trabalham em função do desempenho do imperador. Então, o imperador, ele é poupado de tudo. Quem faz o trabalho principal, em geral, e principalmente, é como se fosse o braço direito do coração, é o fígado. É como se o fígado fosse o ministro da Casa Civil, né? É através da filtração e das atividades metabólicas do fígado que o coração é poupado, que o sangue do coração, quando chega ao coração, é um sangue melhor, né? Mas não é isso só que eu gostaria de falar. Vamos falar um pouco do coração na medicina chinesa. Então, a medicina chinesa, ela considera, como eu já falei, o coração o monarca, o grande imperador. E as funções do coração na medicina chinesa são principalmente governar o sangue. Então, é o coração que impulsiona e governa a circulação. Ele controla, então, todos os vasos sanguíneos. Ele se manifesta na pele, na compleição, na aparência do rosto da pessoa. Ele abriga a mente, né? O Shen. O coração é a morada da alma. Olha que coisa bonita. O coração, ele se manifesta, ele se abre na língua e ele controla toda a sudorese. O ato de governar o sangue, quer dizer, o coração, ele transforma a energia dos alimentos em sangue. Então, ele governa o sangue, ele é responsável pela circulação do sangue. Então, um coração saudável é essencial para o suprimento adequado de sangue em todos os tecidos e órgãos do nosso corpo. Então, quando a função do coração é uma função obstruída, o sangue do coração fica deficiente e a circulação do sangue fica escassa, deixando, por exemplo, as mãos frias, porque não chega sangue nas extremidades das mãos e dos pés. O coração, ele controla os vasos sanguíneos. Então, o estado do Qi, da energia do coração, ele é refletido na elasticidade dos vasos sanguíneos.
Então, os vasos sanguíneos dependem diretamente da força energética do Qi do coração e também do sangue. Então, se o coração é forte, os vasos sanguíneos vão se apresentar em bom estado e o pulso vai ser um pulso cheio, um pulso regular, sem arritmia. Se o coração é débil, você vai ter um pulso fraco e irregular e arrítmico. Então, a segunda função do coração é governar os vasos sanguíneos. Como eu disse, o coração ele manifesta-se na compleição, na aparência da pessoa. Então, o estado de coração e de sangue, quando ele é forte, você tem uma compleição rosada, uma imagem lustrosa, né, da pele. E se for deficiente, aquela aparência pálida, branca, leitosa. Se o sangue for estagnado dentro do coração, a pessoa vai ter aquela face azulada, com alguns vasos no rosto, né? Aquelas púrpuras azuladas. E se o coração tiver excesso de fogo, de calor, é aquele rosto vermelho congestionado que, em geral, acompanha as pessoas hipertensas, né? Mas eu acho que o mais emocionante aqui da medicina chinesa em relação ao coração é o fato do coração abrigar a mente. Então, na medicina chinesa, afirma que o coração é a residência da mente. E eles expressam a palavra Shen, como mente, como sendo um complexo de faculdades mentais, no qual se diz que reside no coração. Em particular, são 5 funções que residem no coração. As emoções, né? Quando você sente emoção, você não põe a mão na cabeça, você põe a mão no coração. A consciência, a memória, o pensamento e o sono. Então, vou repetir, são 5 funções da mente abrigadas no coração. As emoções, a consciência, a memória, o pensamento e o sono. Então, se o coração é forte e o sangue é abundante, haverá uma atividade mental normal, uma vida emocional boa, equilibrada, uma consciência muito clara das coisas, uns bons pensamentos e um sono saudável. Isso seria o ideal. Se o coração é fraco e o sangue é deficiente, podem ocorrer alterações mentais, por exemplo, como depressão, falta de memória, pensamentos afetados, repetitivos, insônia, sonolência nas horas erradas do dia e, em casos extremos, até de coma e de inconsciência. Uma criança mentalmente retardada pode ser estimulada pela acupuntura, pelo Douyin, nos pontos de tonificação do coração, principalmente fazendo a massagem do dedo mínimo da mão. Se o coração é forte, a mente também será e a pessoa estará feliz. Se o sangue do coração é deficiente, ele afeta a mente e ele pode causar agitação mental, depressão, ansiedade, insônia. Por outro lado, a agitação, a tristeza, as alterações mentais podem induzir a deficiência de sangue do coração. Então, o que eu quero dizer? Que é uma via de mão dupla. Tanto os sintomas de ansiedade, de depressão, de tristeza, agitação afetam o coração, como o contrário. Quando o coração é deficiente, muitas vezes, por alimentação errada, por hábitos de vida estressantes, você pode levar aos estados de insônia, de ansiedade, de depressão. Então, piora o estado do outro. Tanto os sintomas físicos do coração pioram a mente, quanto a mente pode piorar o coração. Então, relacionamentos difíceis, de longo prazo, casamentos conturbados, profissões onde a pessoa se submete muito tempo por estresse,
no trabalho pode afetar o coração e pode afetar a mente, né? E levar a problemas crônicos de coração. Uma das partes do corpo que denotam o coração, o estado do coração, é a língua. Então, a língua é considerada a ramificação do coração pela medicina chinesa. O corpo da língua tem tudo a ver com o coração. Porém, a língua ela é repartida em pequenas partes, as laterais, em cima, atrás, embaixo, na ponta. Isso tem a representação dos 5 órgãos dentro da língua. Mas o corpo da língua, o paladar da língua tem muito a ver com o coração. Então, se o coração for normal, a língua vai ter uma coloração vermelho pálida normal. Se o coração tem calor, a língua vai ser vermelha escura. A ponta da língua significa muito o coração. Uma ponta da língua vermelha inchada, com gosto amargo, pode ter a ver com os problemas cardíacos. Se o calor da língua, se o calor é severo no coração, a língua pode ter úlceras vermelhas constantes, doloridas, difíceis de cicatrizar. Então, excesso de fogo na língua. O coração, sendo fraco e com pouco sangue, quer dizer, um coração que não impulsiona sangue, vai ter uma língua fina e uma língua pálida. O coração também tem tudo a ver com a gagueira. Então, as crianças gagas têm a ver com desequilíbrio do coração, com excesso ou com deficiência. Pode causar tanto uma fala incessante, pessoas que falam demais, logorreicas demais, né, fala demais, ou dá risada demais, uma alegria excessiva, tem a ver também com desequilíbrio do coração. Bom, a última função e a 6ª função pela medicina chinesa relacionada ao coração é a respeito da sudorese. Então, a sudorese são os fluidos do corpo que aparecem em determinados espaços da pele, da axila, né, da virilha, da nuca. Então, quando o sangue é muito espesso, os fluidos corpóreos penetram na circulação sanguínea e diluem essa circulação, diluem esse sangue. Então, como o coração ele governa o sangue, ele apresenta uma interação mútua com esses fluidos, esses líquidos corporais. Então, uma deficiência de energia do coração, que a gente chama de deficiência do Qi do coração, provoca uma sudorese espontânea a qualquer momento do dia. Uma deficiência do Yin do coração, e eu já vou descrever os sintomas, pode provocar sudorese à noite. Então, você acorda. Isso é muito comum na menopausa. A mulher tem uma deficiência do Yin geral na menopausa. Eu já fiz até um programa, tá, no YouTube sobre menopausa, onde eu falo da deficiência geral do Yin na época da menopausa e da prevalência do Yang e das ondas de calor. Mas uma das causas de onda de calor é a deficiência de Yin do coração. Uma sudorese que é contínua e profusa em um paciente com deficiência do Qi do coração deve ser tratada rapidamente, uma vez que a perda desse suor implica em perda de líquidos corporais, que por sua vez pode induzir uma deficiência de sangue, porque existe uma interação entre o sangue e os fluidos corpóreos e o coração. Está tudo muito relacionado. E outra questão que os chineses relacionam ao coração é a questão do sono e dos sonhos. Então, uma vez que esse coração, segundo a medicina chinesa, ele abriga a mente, então ele está extremamente relacionado ao sono. A mente reside no coração, e se o coração, e particularmente o sangue do coração, for um sangue forte, a pessoa dormirá facilmente e vai ter uma qualidade de sono reparadora. Se o coração estiver debilitado por problemas emocionais ou físicos, né, por excessos alimentares, por estagnação de sangue no coração,
por estresse emocional. Então, a mente não terá lugar de residência no coração e flutuará à noite, causando a inabilidade para o sono, a insônia, os sonhos excessivos, distúrbios de sonho. E tem alguns exemplos muito bacanas, assim, pessoas que sonham muito com fogo, com vulcão, com erupções. É um coração que tem fogo e é um coração já debilitado. Pessoas que sonham com montanha, com fumaça, tem também uma deficiência, mas não é fogo no coração, é só uma deficiência. E pessoas que têm sonhos com risada excessiva, com gozação, com deboche, tem excesso de energia no coração. Isso são apenas considerações que a medicina chinesa apresenta. Em termos de síndromes de coração, você tem a deficiência de sangue do coração, que são aqueles sintomas de palpitação, taquicardia, o sonho é abundante, quando deita sonha demais, tem tontura, palidez, esquecimento, um pulso fino e fraco, uma língua pálida. Então, isso ocorre devido à diminuição da produção do sangue, em estados febris, onde você perde muitos líquidos com sudorese. Você tem, por exemplo, uma úlcera estomacal que rompe, você tem uma forte hemorragia, então você pode desencadear deficiência de sangue do coração com esses sintomas. A deficiência do yin do coração também pode ser por perda de sangue e também pode apresentar a palpitação, mas também acompanhada de ansiedade, de síndrome do pânico, tristeza, opressão no peito, angústia, aquele calor no peito, a sudorese noturna, boca seca, né? Pulso rápido. Pelas mesmas causas, por diminuição da produção de sangue, por perda de sangue, por febre, perda de líquidos e hemorragias. Tem as deficiências de energia do qi do coração que dão taquipneia, a pessoa respira apressadamente com taquicardia, coração bate, o cansaço aos esforços, a sudorese é espontânea, opressão no peito, língua pálida, né? E um pulso fraco. As deficiências também do yang do coração podem levar aos mesmos sintomas de taquipneia, que é a respiração curta e rápida, dor no peito, sensação de frio, extremidades frias, língua inchada, saburra espessa na língua, inchaço no rosto, principalmente ao acordar, inchaço nos membros inferiores. Isso já é uma situação de insuficiência cardíaca. Muitas vezes você tem os pés inchados, você tem tosse noturna, você precisa dormir com vários travesseiros, isso é um sinal já de insuficiência cardíaca, que na medicina chinesa é diagnosticada como deficiência do yang do coração, que leva depois à deficiência do yin. Então, doenças crônicas, a própria velhice, a fraqueza constitucional, doenças agudas e prolongadas que apareceram de forma violenta podem levar a esses quadros. O fogo do coração tem um excesso de agitação, de calor no coração, isso principalmente pelos sentimentos, pela emoção. Então, um coração com fogo em excesso é um coração que tem agitação, insônia, a pessoa tem rosto vermelho, boca seca, ulcerações na boca, aftas constantes, delírios, estado de excitação constante, urina concentrada, a micção pode ser dolorosa. Então, isso tem muito a ver com os estados agudos emocionais. E, finalmente, existem as síndromes das mucosidades nos orifícios do coração, que são gerados pelos sintomas excessivos de raiva e de preocupação, de depressão, de melancolia por muito tempo.
E aí pode levar a perturbações intensas da mente. A pessoa fica um pouco idiota, fala sozinho, fica com o olhar fixo, falta de memória absurda. É uma conduta muito anormal. Nos casos graves de perda brutal dos sentidos por mucosidades nos orifícios do coração, você tem estados de coma, de respiração difícil e, enfim, um pulso que nós chamamos pulso em corda, né, deslizante. Então, essas doenças todas são síndromes energéticas do coração. Como o coração é o imperador, você tem que cuidar do fígado, do rim, do baço e do pulmão muito bem, através de condutas, através de alimentação, qualidade de vida, para que não chegue a afetar o imperador, né? Outro aspecto que eu gostaria de comentar é que a pureza do coração, ela deve ser o principal alvo daquele que quer se elevar espiritualmente. Então, o coração está diretamente relacionado às questões espirituais do ser, né? Então, muitas causas emocionais de doenças cardíacas estão relacionadas não só ao emocional, mas às questões espirituais, porque o coração é a morada da alma. Então, quando você tem infelicidades emocionais, afetam o teu espiritual, o espiritual afetando o emocional, afeta o coração. Então, dificuldade de trabalhar as suas perdas pode gerar doenças no coração, culpa pelo tempo que não foi bem aproveitado, perdido, emoções fortes como raiva, mágoa, rancor, irritabilidade, falta de prazer na vida, rejeição da vida, crença de que tudo tem que ser feito com muita pressão, com muito esforço, com muito sacrifício. Isso pode afetar o coração. Então, o coração vive bem quando vibramos e damos sentido à nossa vida. Então, quando você já chega na meia-idade e ainda não deu sentido à sua vida, você vai poder sofrer de doenças do coração. Então, vamos lutar para dar sentido à vida a qualquer época da vida. Não importa se você tem mais de 50 anos, 60, 70 anos, dê sentido à sua vida agora. Isso vai fazer toda a diferença para o imperador, que é o seu coração. Então, qual é a solução? Alegria, alegria, alegria. Eu aceito tudo na minha vida. Eu tenho prazer, eu tenho paz. Quando nós falamos de paz, a gente não põe a mão na cabeça, nós colocamos a mão no coração. O coração. Fecha os olhos, coloca a mão no seu coração, sinta o prazer, sinta a paz, sinta a calma e o equilíbrio. Então, prazer, paz, calma e equilíbrio é aquilo que fortalece o coração. E a alegria. Então, é esse o meu recado hoje para vocês sobre o coração, sobre o aspecto da medicina chinesa. Quero lembrar que esse vídeo vai para o YouTube, para o meu canal, doutora Ana Clélia Matos. Vocês já vão estar disponibilizando esse vídeo amanhã. E também para minha página no Facebook, doutora Ana Clélia Matos. Vai lá, acessa a página, peça para ser meu amigo. Sempre ponho doutora na frente, que é a minha página pública, não a minha página pessoal, tá? Eu quero agradecer a audiência do programa, dizer que eu estou colocando os programas no YouTube, na minha página do YouTube, doutora Ana Clélia Matos, e na minha página Facebook, página pública, doutora Ana Clélia Matos. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.